Alô, meu nome é Mark Ellis. Eu estou fazendo essa gravação para ajudar os meus irmãos a desenvolver na área de fazer esboços ou esboçar trechos na Bíblia. O propósito deste vídeo é fornecer treinamento básico na arte de esboçar trechos de texto, especificamente no estudo da Bíblia. Para entender as partes de um livro, precisamos entender o argumento do contexto, especificamente o contexto do livro inteiro. E para analisar e preservar o argumento do livro, não conheço um método melhor do que esboçá-lo. Eu me lembro bem quando aprendi a formar esboços. Eu tive 9 anos de idade e o assunto era uma apresentação sobre helicópteros. Com 14 anos, eu tive um professor de história cujo castigo predileto para alunos rebeldes era esboçar capítulos inteiros do texto da matéria. Confesso que aprendi muita história desse jeito, mas mais importante, aprendi como esboçar um texto. Era uma ferramenta muito útil para entender o seu conteúdo. Todo autor de cada livro na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, escreveu com um propósito principal e outros propósitos subordinados, contidos em blocos de texto parágrafos. Cada livro, cada bloco e cada sentença tem um sujeito principal. O sujeito de sentenças é mais fácil para identificar. Por exemplo, João chutou a bola. Neste exemplo, o sujeito da sentença é João. A sentença está nos informando algo sobre ele. O resto da sentença é o complemento, o que está completando a ideia da sentença. O verbo é chutar. O objeto direto do verbo, o que recebe a ação do verbo, é a bola. O sujeito de parágrafos e livros é mais difícil. Todavia, o que temos feito aqui é uma sentença, os estudiosos conseguem fazer com parágrafos, identificando o sujeito do parágrafo e o que o parágrafo nos informa sobre o sujeito. Normalmente, um parágrafo está composto de mais que uma sentença. Podemos determinar o sujeito do parágrafo para entender melhor a ideia de cada sentença e, por sua vez, cada sentença ajuda-nos para entender o que o autor queria dizer no parágrafo. Hoje, este processo chama-se de ciclo hermenêutico. Um esboço pode apresentar o argumento de uma sentença, de um parágrafo, de um bloco de parágrafos ou de um livro inteiro. Para identificar a mensagem do livro, é essencial entender a mensagem das partes. Todavia, para entender a mensagem das partes, precisamos entender seu contexto dentro do livro. De novo, este é o ciclo hermenêutico. Ninguém capta tudo durante sua passagem pelo primeiro ciclo. Durante seu estudo de qualquer livro, acabará o lendo muitas vezes e cada vez entenderá o livro melhor do que antes. Este processo é semelhante com baixar uma imagem eletrônica do internet. A imagem parece, mas está borrado. Mas em cada momento melhora, 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 até finalmente você tem uma imagem clara na tela. A primeira vez que a imagem apareceu na tela, foi errada? Não. Mas seu computador não tinha recebido ainda suficientes dados para receber uma imagem clara. O ciclo hermenêutico é assim. Este processo de entender o que o autor queria dizer, através das palavras, das sentenças, dos parágrafos e do livro, é a essência de exegese, e a formação do esboço é somente uma de várias ferramentas que ajudam no processo. Mas seu esboço tem uma função muito importante, além de permitir você registrar seu entendimento da estrutura e da lógica do livro. Serve como também um armário de arquivos para guardar suas ideias e decisões exegéticas sobre o que o autor original estava querendo dizer. Qual é o processo para esboçar um livro? Primeiro, leia o livro inteiro de vez, sem parar, com um bloco de papel, um arquivo aberto no computador, para anotar os personagens, os temas, vocabulário, as ideias importantes no livro.
Uma boa indicação de palavras, pessoas ou temas importantes é a repetição. Nessa leitura, estamos somente nos familiarizando com o texto. Fique atento para qual pessoa ou ideia pode ser o sujeito do livro, o eixo ao redor do qual o resto gira. Segundo, leia o livro inteiro de novo, essa vez com o propósito de dividir o livro em blocos de ideias ou parágrafos. Não tem que ler de vez. Pode levar alguns dias para dividir o texto. O parágrafo é um bloco de sentenças que trata do mesmo evento ou assunto. Se você se sentir confuso, pode consultar uma tradução da Bíblia que divide o texto em blocos ou parágrafos. Mas lembre-se disso. Por mais que você depende em fontes fora da Bíblia, cada fonte é mais algo entre você e o texto. Mais algo que pode influenciar seu entendimento do texto, pelo bem ou pelo mal. Agora vamos fazer um exercício para ajudar você a treinar este passo de dividir o livro em seus blocos. Desligue este vídeo e procure uma Bíblia, um bloco de papel e um lápis. Leia o livro pela primeira vez, anotando ideias ou personagens importantes. Depois, divide a Epístola de Judas em parágrafos. Uma vez que tenha feito isso, volte para assistir o vídeo. Atividade. Atividade. Certamente existe uma divisão mais correta de Judas em seus parágrafos. E eu não digo que minhas divisões são as corretas, mas eu tenho identificado 8 parágrafos nesta epístola. Judas, versículos 1 e 2, versículos 3 e 4, versículos 5 e 7, versículos 8 e 13, versículos 14 até 16, versículos 17 a 19, 20 a 23 e 24 a 25. Agora, leia o livro de Judas inteiro de novo, com o propósito de identificar o sujeito central de cada bloco. Como em ponto 2 supra, não tem que ser de vez. E seja encorajado, nessa altura seu cérebro já está analisando subconscientemente o conteúdo do livro e está formando conceitos para entender o livro como um todo. Voltando à epístola de Judas, dê uma pausa no vídeo e, tomando sua lista de parágrafos, escreva em poucas palavras o que você determinou são os sujeitos de cada parágrafo. Volte quando você terminou o exercício. De novo, minhas determinações não são inspiradas por Deus. Eu já tenho ajustado meu entendimento de Judas por uma dúzia de vezes. Mas hoje, irei identificar os assuntos dos parágrafos assim. Judas, versículos 1 e 2, a saudação. Judas 3 e 4, a advertência sobre os apóstatas. Judas 5 e 7, os erros e castigos dos apóstatas passados. Judas 8 a 13, os erros e castigos dos apóstatas presentes. Judas 14 a 16, a promessa da destruição dos apóstatas. Judas 17 a 21, orientações para evitar os erros dos apóstatas. Judas 23, 22 e 23, orientações sobre nosso contato com os que estão em erro. Judas 24 e 25, a proteção divina contra a influência dos apóstatas. Mas alguns desses blocos tratam de assuntos semelhantes. Agora, leia a epístola de novo, analisando os parágrafos, os blocos, para identificar grupos de blocos que tratam dos mesmos assuntos, que eu chamo de megablocos. É uma palavra absurda, mas ajuda por enquanto. E, se puder, os agrupamentos de megablocos que formam os blocos maiores
no livro, o que um dos meus alunos nomeou um nome ainda mais esquisito, os hipermegablocos. Estamos esboçando o livro. Sugiro de duas maneiras para fazer isso. Uma das maneiras mais fáceis é usar lápis de cor. Uma cor para os blocos, outra para os megablocos e mais outra para os hipermegablocos. Ou uma alternativa seria escrever as referências, os sujeitos, num papel ou num arquivo no seu computador e juntar os blocos em megablocos. Agora, dê uma pausa no vídeo e uma vez que você tenha identificado os megablocos, blocos de blocos, e hipermegablocos, agrupamentos de megablocos, volte ao vídeo. Como foi? Conseguiu? Se usou o método de usar lápis, talvez sua Bíblia apareça assim. Você pode ver as linhas de azul que estão indicando os blocos. E também você pode ver as linhas de vermelho que indicam os megablocos e as linhas de verde que indicam os hipermegablocos ou os maiores pontos dentro do trecho. Agora note que alguns blocos são autocontidos. Apresenta o sujeito diferente do que veio antes ou depois. Por exemplo, o primeiro e o último bloco são assim. E sendo assim, o bloco será no nível de um hipermegabloco no esboço. Se optou para usar um bloco de papel ou um arquivo no seu computador, talvez seu agrupamento apareça assim. Agora, quando eu olho para como eu fiz o agrupamento, eu coloquei Judas, versículos 1 e 2 juntos, a saudação, exatamente como o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo também está sozinho, a advertência sobre os apóstatas, versículos 3 e 4. Mas eu coloquei os próximos 3 parágrafos juntos, Judas 5 a 7, Judas 8 a 13 e Judas 14 a 16, porque estão tratando as heresias dos apóstatas e a promessa de julgamento. Depois eu coloquei os próximos 2 parágrafos juntos, Judas 17 e 19, orientações sobre como evitar os apóstatas, e Judas 20 e 23, como tratar os apóstatas. Estes 2 estão dirigidos aos crentes que estão querendo saber como relacionar-se com os apóstatas. De novo, alguém poderia organizar os parágrafos diferentes do que eu tenho feito. E não tem nada errado com isso. Depois de ter agrupado os blocos, podemos criar uma sentença para resumir o conteúdo dos megablocos. Pode notar que cada sentença tem sujeito e verbo e complemento, o que o autor queria dizer sobre cada assunto. Depois de ter agrupado os blocos, podemos criar uma sentença para resumir o conteúdo dos megablocos. Então nós vamos fazer uma sentença que pode resumir o total que está dentro dos megablocos. Agora, se seu megabloco teve somente um parágrafo, o parágrafo que você já teve é suficiente, mas precisamos formar uma sentença inteira para resumir o que nós achamos que está dentro do megabloco. Então, para Judas, versículos 1 e 2, eu tenho colocado a sentença muito simples. Judas sauda os irmãos em Jesus Cristo.
Para o segundo bloco, já podemos ver o esboço do livro, mas agora que temos toda a matéria-prima pronta para construir o esboço, precisamos conversar sobre as formalidades com respeito do formato do esboço. Existem algumas orientações universais sobre o formato do esboço. Primeiro, um esboço, por definição, é uma hierarquia de sentenças que oferecem um resumo de um discurso maior. Cada nível superior resume os pontos inferiores, e os pontos inferiores tratam de uma forma lógica e sistemática as ideias implícitas no ponto superior. B. Para apresentar uma ideia completa, cada entrada no esboço tem que ser uma sentença completa, tendo sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, as palavras os apóstatas no passado não é uma sentença, é uma frase, um fragmento de uma sentença. Não tem verbo nem complemento. Pode apresentar o sujeito, a ideia principal do ponto, mas não nos fala nada com respeito do sujeito. É levantar um assunto sem dizer nada sobre ele. C. O propósito sobre pontos é desenvolver ideias implícitas no ponto superior. Assim, não pode ter um ponto 1 sem 2, nem ponto A sem B. Se tiver um só ponto inferior, o ponto está meramente repetindo o ponto superior, ou está apresentando um aspecto do ponto superior, deixando outros aspectos para fora. Por exemplo, em item 4 dessas orientações, Judas 5 a 7, Judas 8 a 13 e Judas 14 a 16 são todos tratando do mesmo assunto, as ações e castigos dos apóstatas. Assim, fazem parte do mesmo ponto superior. Mas cada um traz sua própria informação, os apóstolos no passado e os apóstolos no presente e a promessa de castigo do futuro. Quando um bloco superior tem blocos inferiores embaixo dele, os blocos inferiores têm que incluir e apresentar todos os versículos indicados no bloco superior. Por exemplo, suponha que alguém tivesse resumido um ponto do esboço assim: 3, Judas 5 a 16. As ações e castigos dos apóstolos passados e presentes. Judas 5 a 7. Os apóstolos no passado receberam seus devidos castigos. B. Judas 10. Os apóstolos no presente estão sendo destruídos. Judas 13. Os apóstolos no presente estão destinados à escuridão eterna. O bloco maior, ponto 3, declara que está tratando dos versículos 5 a 16, mas os subpontos A, B e C apresentam somente versículos 5 a 7, versículos 10 a 13, deixando versículos 8, 9, 11, 12, 14 até 16 para fora. Se houver pontos inferiores no esboço, todos os versículos indicados do bloco superior têm que serem presentes. O sistema de enumeração dos pontos. Existem 3 formatos comuns para organizar o esboço. Primeiro, a combinação de números romanos e números árabes, e letras maiúsculos e letras minúsculos. Então, nós podemos ver essa tabela, que nós temos o primeiro ponto, é o número romano 1. O próximo nível é a letra capital, a letra maiúscula, A. Depois, o terceiro nível é o número árabe 1. O quarto nível é a letra minúscula A. E até o fim. Então, é uma mistura de letras romanas, maiúsculas e minúsculas, e números romanos e números árabes. Suponha que estivéssemos escrevendo, esboçando alguma coisa sobre agricultura aqui no Brasil. E olhando para o primeiro ponto, seria o número romano 1,
A agricultura no Brasil goza de grandes desenvolvimentos. O segundo nível começa com a letra maiúscula A. A produção de trigo tem se beneficiada por mudanças científicas e produtoras. O terceiro nível, nós temos 2 pontos, 1 e 2, que falam sobre, primeiro, a ciência das modificações e, segundo, o aumento de técnicas para ajudar o crescimento dos produtos. Embaixo de A, nós encontramos a letra maiúscula B. A produção de milho tem se beneficiado por mudanças no cuidado e transporte dos grãos. E nós temos 2 pontos, 1 e 2, embaixo disso. Agora nós vamos olhar para a segunda maneira para esboçar. A combinação de números árabes e números romanos e letras minúsculas com pontos e parênteses. Olhando para o próximo exemplo, nós podemos ver que tem o primeiro ponto não é agora o número romano, mas o número árabe. 1 com ponto. Próximo nível, a letra A minúscula com ponto. O terceiro nível, o número 1 com parêntese, por um lado só. O quarto nível, a letra A com parêntese, por um lado só. Próximo nível, o número 1 com 2 parênteses. Próximo nível, a letra A com 2 parênteses. Depois, o número 1 romano minúsculo com 2 parênteses. E por fim, A de novo com 2 parênteses. Olhando para o exemplo, nós podemos ver que o primeiro nível agora não tem o número romano 1. É o número 1 no estilo árabe. A agricultura no Brasil goza de grandes desenvolvimentos. Próximo nível, a letra A minúscula com ponto. E o terceiro nível, os números 1 e 2 com parêntese. Agora vamos para o terceiro método para fazer o esboço. Adição de níveis de números, e este é o estilo exigido pelas normas acadêmicas no Brasil, somente aumentando com mais números por cada nível e todos os números alinhados ao lado esquerdo. Olhando para nossa tabela, nós podemos ver o primeiro ponto é o número árabe 1 com ponto, o segundo nível é 1.1, o terceiro nível é 1.1.1, o quarto nível e o quinto nível do mesmo jeito. Quando mudamos para o segundo ponto embaixo de ponto 1, o segundo ponto é 1.2, segundo nível. E embaixo de 1.2, nós temos 1.2.1, 1.2.1.1 e vamos para frente. Quando nós olhamos para o nosso exemplo, nós podemos ver agora que todos os pontos são alinhados ao lado esquerdo. Um ponto, nada. A agricultura no Brasil goza de grandes desenvolvimentos. 1.1. A produção de trigo tem se beneficiado por mudanças científicas e produtoras. Nós temos os 2 exemplos disso. 1.2. A produção de milho tem se beneficiado por mudanças no cuidado e transporte dos grãos. E nós temos 2 exemplos disso. E depois nós chegamos no segundo ponto maior no esboço. A agricultura na Argentina tem sofrido grandes perdas em termos de produção durante os últimos 10 anos. Agora podemos esboçar o conteúdo de Judas. Apresentarei a epístola esboçada utilizando os 3 formatos. Ponto A. Enumeração com mistura de números romanos e letras. Nós podemos ver aqui que o primeiro ponto, a saudação, está representado pelo número romano 1. Agora eu preciso dizer alguma coisa.
Muitas vezes as pessoas deixam a salvação e a conclusão para fora da enumeração. Eles começam somente com as palavras e não são incluídas como ponto 1 ou ponto final. Agora, eu confesso que eu também faço desse jeito, mas você pode fazer do jeito que você deseja. Nós podemos ver o segundo ponto, Judas 3 e 4. A entrada de homens ímpios na igreja exige que batalhamos pela fé. E eu tenho incluído 2 pontos embaixo disso, A e B, um para Judas 3 e um para Judas 4. O terceiro ponto, Judas 5 a 16. Os apóstatas sempre recebem o castigo de Deus. E nós temos os 3 pontos embaixo disso. Judas 5 e 7. Os apóstatas no passado foram castigados por Deus. Ponto B, Judas 8 a 13. Os rebeldes do presente serão castigados nas trevas eternas. E ponto C, Judas 14 a 16. Enoque profetizou que todos os ímpios serão julgados por Deus. Você pode ver que todos os versículos indicados em número Romanos 3 também encontram-se em pontos A, B e C. Nenhum versículo tem sido deixado para fora e todas as sentenças são sentenças completas, com sujeito, verbo e complemento. O ponto 4, Judas 17 a 23. Os fiéis deveriam cuidar de si e ter cuidado com os apóstatas. Primeiro ponto é Judas, versículos 17 a 21. Os fiéis deveriam manter-se na fé. E ponto B, Judas 22 a 23. Os fiéis deveriam interagir com os apóstatas ao nível da sua apostasia. E a conclusão, Judas 24 a 25. Aquele que é capaz de preservar os fiéis foi invocado para proteger os crentes contra a influência dos apóstatas. Quando nós olhamos agora para o segundo método, nós podemos ver, mais uma vez, que tem exatamente os mesmos pontos maiores e os mesmos pontos inferiores. Mas o primeiro nível é representado pelo número árabe e o segundo nível, a letra romana e minúscula. Mas todos os níveis são iguais. E quando nós chegamos no terceiro exemplo, nós podemos ver que todos os pontos 1, 2, 3 e 4 são iguais com o segundo método de esboçar. Mas quando olhamos para o próximo nível, nós podemos ver que embaixo de ponto 2, Judas 3 e 4, nós podemos ver 2.1 e 2.2. Embaixo de ponto 3, 3 pontos, 3.1, 3.2 e 3.3. O conteúdo em todos os métodos é igual, mas o número de enumeração, a maneira de enumeração é diferente. Em conclusão, o propósito deste vídeo era fornecer orientações sobre como esboçar um trecho nas Escrituras. Temos treinado o processo através de analisar um livro pequeno como a Epístola de Judas, mas pode ser usado com livros grandes como Romanos. E pode ser usado até para analisar minusculamente um versículo. Existem muitas mais técnicas que não temos tratado. Por exemplo, utilizando os particípios e as frases preposicionais para formular pontos no esboço. Também não temos tratado a técnica de diagramar sentenças para analisar o relacionamento entre todas as frases, um excelente precursor ao diagramar um trecho.
Também, esboçando as Escrituras é somente uma ferramenta na caixa do exegeta, mas é imprescindível no processo de identificar o contexto no qual encontramos palavras, frases ou ideias para interpretar. Muito obrigado por assistir este vídeo. Que Deus abençoe.